estava conversando com uma amiga nesse fim de semana e me lembrei da história, e ela também é fã da Ayn Rand, filósofa russa que foi para os Estados Unidos, e eu lembrei da história quando eu fui para Buenos Aires, cheguei na Ateneu, que é um teatro que virou uma livraria, e falei lá para o amigo lá, falei, querido, o que você tem da Ayn Rand? Aí ela falou, tem lá em cima. Eu falei, tudo que tiver pode baixar que eu vou levar. E aí comprei um pacote, se não me engano, de uns 10 livros da Ayn Rand, trouxe e li tudo aquilo, consumi tudo. E eu acho que a Ayn Rand tem uma coisa fundamental para a gente basear a nossa visão da sociedade. A Ayn Rand diz assim, a realidade existe. Ela vai quebrar com toda uma ideia dos filósofos, de várias escolas filosóficas, de que a realidade é relativa. Ela diz, não, a realidade existe. A realidade existe para todos os seres vivos, que é se manter vivo. Funciona para os animais de um determinado jeito e para o ser humano de outros. Os outros animais sobrevivem pelo instinto e o ser humano sobrevive pensando, criando. Então, nós somos uma espécie dependente da nossa capacidade de pensar. Eu acho que essa ideia, limpa uma sujeira enorme que existe, uma fumaçada enorme que existe, porque a realidade é a nossa capacidade de sobreviver. E aí a gente vai pegar, depois na sequência, a gente pode pegar o pessoal da escola austríaca, pode pegar lá o Mises, o Hayek, que dizem que o ser humano sempre quer que amanhã seja melhor que hoje. E aí eu diria que todas as espécies querem viver o melhor possível. Se você tem um passarinho que chega num determinado lugar e está numa árvore e vê que tem uma árvore melhor, provavelmente ele vai para essa árvore melhor. E ele vai escolher a melhor comida possível que ele possa ter para ele, para os filhotes que estão ali. Então essa perspectiva de melhoria contínua faz com que a gente possa entender a espécie humana e a gente entender o digital. Quando eu estive nos Estados Unidos, numa daqueles eventos, que o Tim O'Reilly, ele tinha uma editora, O'Reilly, e eles promoviam lá eventos em Nova York. Eu cheguei aí a 2 eventos. Tim O'Reilly foi o cara que criou a ideia da Web 2.0. Ele percebeu, e olha bem o verbo, ele percebeu algumas mudanças que estavam acontecendo na internet e ele teve uma intuição, um insight de que a gente poderia chamar de Web 2.0. Aquilo se massificou, aquele conceito dele, e ele chegou ao ponto, vocês notem, de querer ganhar dinheiro em cima de todo mundo que estivesse usando o conceito Web 2.0. Ele ganhou tanta cacetada que ele desistiu da ideia. E isso mostra muito assim, as pessoas percebem as coisas, mas elas não entendem as coisas. Ninguém vai entender o cenário atual se a gente continuar pensando sempre em fatos, em observações, em percepções, em insights e não em padrões. É por isso que quando eu li o Pierre Levy pela primeira vez, eu disse, esse é o meu padrinho, porque ele é padronista, não saquei na hora. Por que eu disse, esse cara é meu padrinho? Eu também não disse que ele era meu padrinho. Hoje eu digo, eu tive essa intuição e hoje eu consolidei de que o Pierre Levy é o padrinho. Por quê? Porque ele é padronista. Mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a civilização. E aí por que a gente, aí o Pierre Levy não se fez essa questão, mas por que a gente muda a civilização? E aí a gente então entra com a Ayn Rand e aí a gente entra com Mises e com Hayek, porque a gente quer melhorar de vida, porque a gente tem uma realidade a sobrevivência. Aí entra a ideia, e a gente vai lá no Malthus, que o Malthus, quando ele vai lá em 1800 falar da demografia, ele fala, toda vez que a gente aumenta a população, a gente gera uma demanda, a gente tem uma crise, e aí a gente precisa, de alguma forma, se virar. Então, a gente compreender esse novo cenário do digital é simples. Não olhem para a oferta.
Não olhem para inteligência artificial, Web 2.0, Web 3.0, olhem para a demanda. Qual é a demanda que o ser humano tem neste novo século? Nós queremos uma sociedade menos desconfortável para 8 bilhões de pessoas. Vou repetir. Nós queremos, com o mundo digital, uma sociedade menos desconfortável para 8 bilhões de pessoas. E olha bem a expressão, menos desconfortável. Porque nunca a gente estará no conforto 100% e nunca nós teremos todas as regiões do planeta, todas as pessoas de todas as regiões vivendo da forma mais confortável possível no paraíso. Não existe isso. A história mostra que isso não existe. Depende muito de cada pessoa, depende muito de cada região tomar decisões melhores e nem sempre as pessoas tomam essas decisões melhores, então a gente vai tentar o menos desconforto possível. E aí então se fala de Web 4.0. Primeira vez que eu estou falando sobre isso, nunca tinha falado de Web 4.0, o conceito já vi que existe, e a gente está trabalhando com a Web 4.0 dentro da nossa visão bimodal. Então existem duas coisas fundamentais nessa Web 4.0. A primeira, a massificação da blockchainização. Hoje a blockchainização é uma característica que está se massificando nas moedas, nas criptomoedas. A gente vai ver, a partir da nossa visão, da nossa macro tendência, da nossa aposta, a gente vai ver a blockchainização do YouTube, a blockchainização do Facebook, a blockchainização do Uber, do Mercado Livre, da Amazon. Nós vamos ter uma uberização sem plataforma, em que a gente vai ter a redução de custo. E na inteligência artificial, nós vamos ter a massificação da inteligência artificial, e a gente tem que separar que a inteligência artificial são máquinas que aprendem e não esperteza artificial que tem processamentos de dados melhores. E aí nós vamos ter na inteligência artificial duas: a inteligência artificial coletiva e a inteligência artificial individual. Na individual, a gente vai querer melhorar a capacidade do ser humano de pensar para poder viver num mundo muito mais dinâmico. E aí nós vamos poder pensar em professores, personal professores da IA, terapeutas, etc, etc. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço depois? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.